Olá, bem-vindo à Capital Nobre e ao nosso curso Dicas de Comportamento em Entrevistas de Emprego. Eu sou Adriana, sou psicóloga, tenho especialização em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e MBA em Gestão de Pessoas, além de outros cursos na área de docência do ensino superior, gestão empresarial, gestão de RH. Atuo nas áreas de educação, recursos humanos e psicologia desde o ano de 1998. O nosso objetivo aqui é fazer com que você, candidato, tenha um comportamento mais eficiente, mais eficaz no momento da seleção de pessoal, no momento da sua entrevista, no momento em que você está frente a frente com o seu selecionador, ou, quem sabe, até o seu futuro gerente, o seu futuro diretor. Vamos falar de como se preparar física e psicologicamente para essa entrevista. Daremos ao final do curso, num módulo bônus, o módulo 3, dicas de algumas questões que são comuns de serem feitas pelos selecionadores nas entrevistas. Em geral, essas perguntas não há como o candidato fugir delas, porque são realmente feitas pelo selecionador, são perguntas muito importantes e, claro, podem variar um pouco, mas são dicas de como você deve responder essas perguntas ou do que você precisa enfatizar para responder essas perguntas. Claro, não há receita de bolo. Não é uma receita pronta. Todas as entrevistas serão assim. Claro que não. Isso depende do perfil da empresa, do perfil até mesmo do selecionador e do perfil da vaga. Ou seja, uma série de fatores que faz com que uma entrevista siga de uma forma ou de outra. E a partir daí, há essa conversa, esse diálogo entre selecionador e candidato. Então, tenha sempre isso em mente. Estamos dando dicas para você por conta da nossa experiência profissional, de tudo aquilo que já foi visto em muitas entrevistas que foram feitas. Porém, pode ser que uma coisa ou outra seja um pouco diferente na empresa que você vai participar da seleção. Mas a grande maioria tende a ter mesmo um perfil de entrevista, tende a seguir até um roteiro mesmo. Claro, de acordo com a área, de acordo com a vaga, porém, algumas questões são muito comuns. Por isso mesmo, nós colocamos ao final do nosso curso essas questões. Então, vamos lá, vamos iniciar o curso. E um bom curso para você. Vamos iniciar o módulo 1 do nosso curso. Aqui nós vamos falar sobre o preparo, sobre como você deve se preparar para a entrevista, além das entrevistas preliminares e as agências de emprego. As pessoas falam muito sobre isso, sobre a pesquisa, busca informações sobre a empresa, mas e se você estiver indo para uma agência de emprego? Provavelmente você não saberá qual a empresa que está buscando esse profissional. Então, vamos saber como lidar nessa situação também. Certamente você já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica, não é verdade? Bem, neste caso, a primeira impressão é o seu currículo ou a sua carta de apresentação, ou ambos, para quem utiliza as duas formas. Então, não pode haver erro de português, não pode haver erro de concordância. É crucial que você tenha um bom currículo, um currículo bem elaborado, bem redigido e sem erros. Sem também muitos detalhes, muitas cores. Isso também é importante. Que seja um currículo simples, que o selecionador, ao bater os olhos, consiga triar o seu currículo, ou seja, consiga saber para qual área você está se candidatando. Se você não está enviando um currículo para uma vaga específica, é importante que essa pessoa que está lendo consiga identificar a área, consiga selecionar. Mesmo que você tenha colocado nos objetivos a área que você busca, claro, um bom selecionador vai ler todo o seu currículo. E a partir dali, da sua experiência, pode ser até que ele selecione para outra área e entre em contato para saber se você tem interesse. Mas é preciso que a sua área de interesse, caso você não queira mudar de área, esteja especificada no seu currículo. Tenha atenção para isso.
Nós temos também um curso gratuito no nosso site que fala sobre elaboração e distribuição de currículo. Caso você tenha dúvidas sobre como fazer este currículo, entre no site da Capital Nobre e busque esse curso. Ele é gratuito. Aproveite essa oportunidade. Bom, caso você já tenha redigido o seu currículo, encaminhe para as empresas que você busca e tenha essa atenção. Não tenha erros de português. Uma vez que o currículo chegou, agora você precisa se preparar para a entrevista. Bem, tenha em mente uma coisa. Se você for chamado para uma entrevista, pode ser que ela ocorra de maneira não tradicional. Aqui nós listamos 3 formas não convencionais de entrevista. A primeira é a entrevista por telefone. Por quê? Muitas vezes, alguns cargos necessitam de questões específicas, como, por exemplo, o idioma. É necessário que, para determinado cargo, o candidato tenha nível fluente de espanhol. Por telefone, é possível eliminar já essa questão. Será que o candidato tem mesmo esse nível desejado? Por telefone, faz-se uma entrevista no idioma e aí você já vai identificar. Se não tiver, provavelmente ele não será chamado para aquela vaga, porque aquela vaga exige a menos que ela tenha uma mudança de perfil. Mas se o perfil da vaga não pode mudar e exige tal nível do idioma, o candidato já está eliminado na entrevista preliminar. Caso não, aí sim ele é chamado para uma entrevista pessoal. Isso faz com que o selecionador não perca muito tempo entrevistando pessoas fora do perfil. E também faz com que o candidato não tenha necessidade de se deslocar, que muitas das vezes é para locais distantes. Então, já é possível identificar a partir daí, mesmo por telefone, na própria residência do candidato, se ele tem ou não o perfil. Além disso, a videoconferência. Bem, a videoconferência já é um pouco diferente, porque é possível que selecionador e candidato se vejam. A partir daí, a interação é até um pouco diferente. Pode ser que haja uma pré-entrevista mesmo, onde fale-se a respeito de muitas questões, não somente de idiomas, não somente de habilidades específicas, mas uma entrevista preliminar que pode ser assistida por outras pessoas que tenham interesse na vaga dentro da empresa ou não. E também algumas empresas optam por fazer entrevista coletiva. Bem, isso é muito utilizado em cargos onde a pessoa terá uma exposição maior. A partir daí, o selecionador ou até mesmo alguém já interessado na vaga, algum gerente, algum diretor, poderá participar e ver se essa pessoa tem uma desenvoltura necessária, a desenvoltura que a empresa busca para falar em público. Por exemplo, um cargo de vendedor. O vendedor precisa, sim, saber se comportar diante de outras pessoas, saber falar, saber convencer um pouco as pessoas, ter um poder persuasivo um pouco mais alto. E aí, nessa entrevista coletiva, é possível avaliar certas questões também psicológicas de cada candidato. Ainda falando de coisas anteriores à própria entrevista, a entrevista entre selecionador e selecionado, a entrevista pessoal, vamos falar sobre a pretensão salarial. Bem, a empresa, quando questiona para você qual é a sua pretensão, qual é o seu valor mínimo, também pode acontecer isso, muito embora você tenha uma pretensão de R$ 2.000, o seu valor mínimo aceitável para trabalhar é de R$ 1.500. Também pode ser. Bem, se ela te questionar, ela quer um valor. O termo a combinar, muito utilizado, não será levado em consideração nesse momento. Na entrevista pessoal, o selecionador vai te pedir um valor. Por quê? Muitas empresas trabalham sim com pretensão. Alguns cargos têm o valor de mercado, têm o piso salarial, porém, há cargos que não têm isso. Ou, mesmo os cargos que têm, a empresa pode trabalhar com um valor um pouco acima. E aí trabalha com valor de mercado, com valor de pretensão. É importante, sim, ter um valor em mente. Mesmo que você tente buscar isso do selecionador, sem falar de início o valor que você quer,
é importante que você faça uma pesquisa nas empresas que têm o mesmo porte e que são do mesmo ramo. Isso é crucial. Não podem ser empresas de outros ramos de atuação, porque aí você não faz uma pesquisa, aí você busca o valor do cargo, você não busca o valor do cargo naquele ramo. É bem específico. Tente fazer esse tipo de pesquisa e identificar salário e benefícios. Claro, as empresas não gostam muito de abrir os seus salários, então nem sempre a pesquisa é muito fácil. Mas existem sites, alguns jornais publicam pesquisas periódicas e a partir daí você já consegue ter uma noção um pouco melhor. E também algumas pessoas que você possa conhecer, que trabalhem na área. Pesquise, busque saber e chegue na empresa com um valor em mente, sim. Isso é muito importante e necessário. Mas se você for chamado por uma agência de emprego para fazer uma entrevista, pode ser que você não saiba qual é o ramo dessa empresa, qual é o porte dessa empresa e nem mesmo detalhadamente o cargo que irá possivelmente atuar. Então, para ter um conhecimento maior a respeito de salário, para saber falar um pouco mais sobre valores, é importante que você tenha, sim, o conhecimento das pesquisas mais genéricas, feitas por agências e feitas por jornais. É possível que na internet você encontre alguma coisa a respeito, mas o principal, o estado você saberá. Então, busque informações sobre salário para aquela área de atuação no estado em que você mora, ou no estado em que você está se candidatando. E tenha isso na sua cabeça, tenha esse valor, se ele está compatível ou não com o que você busca, e aí sim discorra sobre ele, sobre o assunto, quando questionado. Porém, nestes casos, a forma com que você se prepara é um pouco diferente. Como você não sabe para qual empresa é, para qual área especificamente é, isso é falado no momento da entrevista, o selecionador vai levar isso em consideração. Então, não se preocupe tanto com esse preparo físico, psicológico, numa agência de emprego. É claro que você deve causar uma boa impressão, é claro que você deve ir bem arrumado, com trajes limpos, organizados. Isso é uma questão básica. Em qualquer local que você vai fazer uma entrevista, é importante que você esteja dessa forma. Porém, falo do preparo com um conhecimento específico da empresa, com um conhecimento específico do que fazer desta área de trabalho. Você tem o seu conhecimento por conta da sua experiência, mas na empresa tudo muda um pouco. As empresas não trabalham de forma exatamente igual. Então, se você não tem como fazer essa pesquisa, não se preocupe. Leve a sua bagagem, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, fale sobre o que você sabe e o que você conhece, de forma segura, e certamente o selecionador vai identificar essa segurança em você. Se você fala com segurança, é porque você conhece, é porque você sabe do que está falando. E isso é um ponto muito positivo. Faz com que a pessoa identifique que você sabe aquela atividade, que você sabe trabalhar com aquilo que você está se candidatando para trabalhar. Em casos em que você consegue ter um conhecimento sobre a empresa, sabe o nome dessa empresa, sabe onde fica, é importante que você busque informações sobre ela e se prepare, sim, física e psicologicamente. E como é isso? Como você se prepara? O que é preparar-se psicologicamente? O que é preparar-se fisicamente? Bem, o preparo é um preparo tradicional, é um conhecimento sobre a empresa, o que ela faz, como ela faz, por que ela faz, há quanto tempo está no mercado, qual é o seu perfil. É possível conhecer visão, missão e valores? Visão, missão e valores fazem parte do planejamento estratégico da empresa. A visão diz o que a empresa quer, o que ela busca. Em geral, é uma visão de futuro que diz como ela quer estar no mercado, se ela quer se consolidar, se ela quer crescer. A partir dali, você tem como conhecer, sim, o planejamento estratégico da empresa, bem como através da sua missão e valores. O que a empresa preconiza? Nos valores da empresa você poderá saber. Isso, em geral, no site da empresa tem essa informação, ou na própria empresa, nos murais, quando ela tem um sistema de gestão integrado,
quando ela tem certificações, ela tem a necessidade de expor sua visão e missão e valores. Quando não, aí vai da empresa. Mas a grande maioria tem sim. Então, é possível que você conheça tudo isso. A missão da empresa, o que ela faz. O que ela faz pode ter informações mais complexas, como por que ela faz, quando ela faz, de que maneira. Mas a missão é o que a empresa faz. Como ela trabalha. Se você sabe como ela trabalha, o que ela preconiza e o que ela quer para o seu futuro, você já tem uma informação valiosíssima na mão. Você já vai participar dessa entrevista conhecendo muita coisa acerca da empresa. Não é necessário decorar nada disso. Basta que você conheça, basta que você saiba. Se possível, acesse no site da empresa, caso ela tenha, um pouco da história, de como ela se formou, de como ela se consolidou no mercado, se for uma empresa grande, de como ela atua, como é o relacionamento com os funcionários. Em geral, as empresas têm isso no seu site, até por uma questão de responsabilidade social, por uma questão de certificações, mas também para mostrar para a sociedade a forma como ela atua, para os seus clientes, para os seus parceiros. Isso é importante para quem tem algum tipo de relacionamento com essa empresa. Então, você, candidato, pode se beneficiar disso. Como você vai se preparar psicologicamente? Bem, aí já é a questão emocional. Muitas entrevistas são feitas sob pressão, muitas entrevistas têm mais de um selecionador. Falaremos disso mais detalhadamente no módulo 2. Porém, é necessário que você tenha isso já preparado com você mesmo. Você precisa conseguir falar sobre você, sobre as suas experiências, precisa ter o seu marketing pessoal, que também falaremos mais a seguir. Então, tenha este preparo psicológico, tente ir o mais tranquilo possível, o mais relaxado possível, muito embora a gente saiba que quando você é testado, porque uma seleção é um teste, é uma busca para saber de você questões que são mais pessoais, mas também questões que são mais profissionais. Quando isso acontece, muitas pessoas tendem a ficar nervosas, ansiosas, gaguejando. Evite isso, tente evitar isso. Se não for possível, claro, um selecionador experiente sabe que as pessoas ficam nervosas nesse momento e leva isso em consideração. Já preparo físico. Como assim? Como você vai se preparar fisicamente? Aí é a questão da sua vestimenta, do seu adorno, da sua aparência mesmo. De como você vai. Homens com barbas, cabelos aparados, penteados, mulheres com uma maquiagem suave, uma vestimenta adequada. Se você vai, por exemplo, para um estaleiro, dependendo da vaga que você vai participar, se você vai para uma vaga de eletricista, não é necessário que você vá de terno. É importante ter essa questão bem definida. Se você vai para uma vaga na área operacional, você não precisa vestir um terno, um tailleur, no caso das mulheres. Mas, se você vai para uma vaga num nível de gerência, num nível de diretoria, pode ser necessário sim. Então, não só o nível hierárquico é importante observar para a questão da vestimenta, mas também o ramo da empresa. Determinadas empresas trabalham sempre de calça jeans. Qualquer funcionário, do diretor ao operacional, atua de calça jeans. Então, não é necessário ir de roupa extremamente social. Se você puder estar atento a essa questão, é importante, já é um ponto para você. Você já buscou a informação e você já foi vestido adequadamente. Caso não seja possível, não tem problema, desde que você use um traje adequado para um momento de entrevista, mulheres sem muitos decotes, homens com camisas que sejam de manga pelo menos, nada de camiseta, nada de boné. Evitando certas questões, homens com sandália, tenha sempre um tênis, um sapato fechado. Isso é importante. O visual é importante. Não é a questão do preconceito de pessoas serem muito bonitas ou não. A questão não é essa. A questão é aparência. É uma pessoa com aparência cuidada, uma pessoa que se mostra também, que tem também cuidado consigo própria. Isso é importante.
Tenha isso na sua cabeça e busque agir de maneira coerente. Se vestir coerentemente com a sua área de atuação, com a empresa que você vai buscar uma oportunidade de emprego. Essa questão não só do asseio, não só da higiene pessoal, como também da forma como a pessoa se comporta é importante desde o momento que a pessoa chega na portaria da empresa. Já nesse momento ela é avaliada. A avaliação é dali até o momento em que ela sai. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa na portaria e aí a pessoa que te recebeu, o porteiro, vai relatar isso ao selecionador. Alguns porteiros são orientados também a observarem a postura das pessoas, seja no trato com ele próprio ou com os demais que estão próximos. Isso faz parte também do conhecimento da postura da pessoa, porque diante do selecionador, pode ser que a pessoa tenha, sim, uma postura diferente. E quando sai dali, como é que ela funciona? Como é que ela se comporta? Será que ela teve algum atrito com alguém no estacionamento? E se esse alguém for o seu futuro chefe, o seu futuro colega de trabalho? Por isso, chegando ao local, que poderá ser o seu futuro local de trabalho, sua futura empresa de trabalho, tenha sim uma postura adequada, uma postura pertinente àquilo e que seja coerente consigo mesmo. É importante que você seja quem você é. Não tente mostrar ser uma pessoa diferente da pessoa que você é. Porque se você vier a ser contratado, isso vai ser visto, vai ser mostrado. Não é possível ter uma dupla personalidade no local de trabalho. Você é como você é e pronto. Isso também na entrevista é importante ser dito. No momento dos questionamentos, no momento do bate-papo, não dá para responder com base no que você gostaria, com base no que os outros pensam. É com base no que você é, com base no que você pensa. Por isso é uma entrevista de seleção, com você e não com os seus colegas. Lembre-se de ser sempre uma pessoa coerente consigo mesma, coerente com a sua área de atuação. Se você está se candidatando a um cargo de nível gerencial, tenha um comportamento de nível gerencial. Se você está se comportando de maneira diferente daquilo que deveria, certamente será um ponto negativo para você. Além disso, se você está indo para uma empresa que é operacional em toda a sua base, mesmo que a gerência seja o seu objetivo, é uma empresa extremamente operacional, uma empresa, como falado anteriormente, que usa calça jeans durante todo o tempo. Então saiba disso, saiba que as pessoas podem ser um pouco mais coloquiais, podem interagir de uma maneira mais informal. E aí observe também desde a sua chegada. Se você é observado, também observe, também faça isso um ponto a seu favor. Observe como as pessoas se relacionam, como elas se cumprimentam. E aí você saberá também como agir na empresa, porque você vai ter visto como a empresa funciona e observado isso e analisado isso. E é até uma questão que você pode, se quiser, claro, comentar com o selecionador, que você identificou um clima na empresa, que foi favorável, que você gostou. Se você não gostou, aí é uma outra questão. Mas se você se identificou com aquilo, será, claro, um ponto positivo para você. Bem, este foi o nosso módulo 1 do treinamento. Eu te aguardo agora no módulo 2, onde nós vamos falar sobre outras questões. Dentre estas outras questões estarão os modelos de entrevista. Falaremos especificamente sobre entrevista, sobre como ela ocorre, sobre os possíveis testes a serem aplicados no candidato. Então, vamos até lá, te aguardo no módulo 2.